Boa noite, tudo bem? Estamos aqui prontos para iniciar mais uma live. Hoje com Pablo, da página Paternidade. Eu vou convidar ele, tá? Eu peço desculpa pelo minúsculo atraso, pois foram por problemas técnicos, mas eu já consegui resolver, tá, pessoal? Só um minutinho que eu vou chamar Pablo. Então, Pablo é da página Paternidade Incrível e hoje ele vai debater o assunto. Hoje nós vamos falar sobre a presença do pai na infância, certo? Na primeira infância. Porém, que reflete também, né, no futuro da criança, na vida adulta. Então agora eu vou convidar ele. Como todo mundo já sabe, me chamo Tia Sam. Na verdade, Samara Miranda, mais conhecida como Tia Sam. E agora eu vou convidar Pablo. Vamos lá. Vamos iniciar mais um dia de live na qual eu fico bastante ansiosa. Olá! Boa noite! Oi, boa noite. Tudo bom, Pablo? Eu tô ótimo, e você, como é que tá? Também estou ótima, graças a Deus, tudo certinho, maravilhosamente bem. E aí, Pablo, eu peço para que você se apresente para os nossos seguidores e os seus também, que devem estar aqui, alguns deles. Certo, tudo bem. Samara, um prazer, primeiramente. Eu agradeço demais por estar aqui, para a gente poder tentar compartilhar e aprender muito mais com vocês, com certeza. Me chamo Pablo, tenho 26 anos, sou casado, recém-casado, tenho 1 ano e alguns meses de casado, tenho o Piquitito Miguel, meu príncipe, amor da minha vida, tá com 6 meses. Inclusive, Coisa agora boa! dia 24 agora vai fazer 7 meses. Ai, já dá A um nossa... rapazinho, já vai aparecer, já dá para saber com quem parece mais. Algumas pessoas falam que parece comigo, né? Eita, aí a mãe fica com ciúme. A mãe só emprestou a barriga, só. Coisa boa. E no caso, é seu primeiro filho, né? Isso, como você falou? Primeiro filho. Uhum. Que ótimo. Pessoal, nós convidamos o Pablo porque ele tem uma página que eu até indico vocês a seguir. Eles já deviam estar seguindo, Paternidade Incrível. Que é muito raro até então, Pablo. Quando eu vi a tua página, eu fiz, caramba, que legal. Porque a gente encontra mais as mães, né? Que tem páginas. E quando eu vi assim que você aborda muitos assuntos importantes nessa página, esse cara tem que fazer uma live conosco. Ele tem conteúdo para acrescentar. Então, como o nosso tema de hoje é a presença do pai na primeira infância, mas nós sabemos que a primeira infância, o que se aplica na primeira infância, o que se faz na primeira infância, reflete na vida adulta da criança, né? Com toda certeza. Na vida adulta da determinada criança do presente. Então, para começar nosso assunto, nossa conversa, eu queria que a gente começasse falando justamente sobre a questão do homem e pai, né? Homem antes de ser pai. E quando ele se torna essa transição de homem para pai. Porque vamos pensar aqui que o homem, ao se tornar pai, ele carrega consigo um novo mundo, não é? E geralmente, Pablo, esse mundo que ele passa a carregar com ele, vem carregado de quê? O que é que o homem, na transição de pai, ele começa a carregar dentro de si? Olha, Samara, literalmente é uma transição. Literalmente. Não tem meio termo. Não tem meio termo, porque se você dizer que está meio vivo, é difícil de você acreditar, né? Meio morto, vamos assim dizer. Então, nessa transição, você literalmente morre, eu acredito, morre ali aquele Pablo, no meu caso, morre o Pablo
que tinha um determinado sonho, que tinha uma determinada expectativa perante a vida, sobre os assuntos, enfim, de um modo geral, não vou literalmente dizer que morreu, né, para ninguém achar que seja de certa forma radical, mas que se determinados sonhos ou determinadas situações que você almejava anteriormente, você, tendo aquela convicção no seu coração principalmente, você deixa ela ali no forno, vamos assim dizer. E aí você vem para a paternidade, literalmente um mundo a ser descoberto, é um mundo com inúmeros pontos de interrogações gigantescos, né? E aí você traz nessa transição o quê? A imaturidade, completamente ali, sabe? Você é imaturo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de cervejinhas, de baladas, de curtição, você literalmente não tem condições de viver mais essa vida se você se tornar pai. Se você ama viver essa vida, não tem condições de você amar essa outra vida de paternidade se você ainda permanecer nessa outra. Por quê? Demanda de você, da noite para o dia, por que de certa forma é um pouco doloroso a paternidade? Você é lindo o resultado que você tem dela, que é o seu filho, vamos assim dizer. Mas o processo, ele é árduo. O processo de amadurecimento, ele é, de certa forma, doloroso. Não tive a presença paterna, né, somente a materna, se a gente for tocar nesse assunto mais para frente, e eu não tive aquele espelho, aquele caminho a ser triado. Então, se tornou mais doloroso ainda saber que a madrugada é quando o neném acorda, saber que quando chora tem um porquê, se tornou mais doloroso toda essa transição, porque de onde eu vou tirar o exemplo? De onde eu vou tirar o ponto certo? Qual a decisão que eu vou tomar daqui para frente? Então, sim, essa transição que você morre, de certa forma, uma pessoa e nasce outra, ela é dolorosa. Você vai ver uma linda borboleta. Olha o processo da metamorfose na lagartinha completamente feinha, se transformou numa linda borboleta. Então, essa metamorfose, que posso dizer assim, ela vem com muitos espinhos. A rosa, olha como ela é linda, porém o seu caule tem inúmeros espinhos e quem tenta segurar machuca. E você, de certa forma, você não digo eu, né, nós que está nessa transição, eu vou dizer o seguinte: eu amo meu filho, dou minha vida por ele. Só que é um processo que eu estou vivendo para mim poder amá-lo de uma forma incondicional. E isso exige de mim paciência, exige de mim maturidade, nem que seja forçada, exige de mim força de vontade, tenho que querer, porque, biblicamente falando, enfim, o amor ele não é simplesmente um sentimento, ele é uma opção, você escolhe amar. Então, eu escolho amar essa vida de pai, essa paternidade, eu escolho amar o meu filho, eu tenho que viver. E então eu vou amadurecer, eu tenho que amadurecer, eu preciso amadurecer. E aí essa experiência da noite para o dia, que a gente é forçado a adquirir, a gente tem que adquirir. A gente deixa ali a imaturidade, a gente deixa de lado ali o futebol do final de semana, a gente deixa de lado ali o fato de você sair para namorar e você vai... Muda tudo, né? Uma nova... São transformações que... Porque, assim, aquela velha frase, né? Uma criança, ela não vem com manual de instruções. Então, você vai aprendendo e você vai se desprendendo de coisas que você antes achava correto, certo? E agora passa a ter mais sentido, porque você tem um novo motivo na sua vida. Então, você vai ter que saber adaptar a sua vida a essa criança, a saberes que você tinha, muda. Porque eu sempre falo, eu ainda não sou mãe, mas eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência com criança. Só que eu sei que muita coisa vai mudar no dia que eu for mãe. Porque eu vou passar, eu vou sentir na pele de verdade, né? E aí, nós temos também, Pablo, como você falou aí, você relatou muito bem, né? Essa questão que é uma verdadeira transição. Você abre mão de muita coisa, né? Você cede muita coisa para poder somar mais na figura paterna. E
uma coisa que eu admirei em você foi justamente essa adaptação, né? Você se entregou, mesmo você não tendo um exemplo de uma figura paterna na sua vida, né? Você não Não. teve, como você falou. Então, veja que interessante, né? E você está conseguindo, tenho certeza, pelo teu jeito, pelas tuas postagens, eu percebo que você está conseguindo ser o pai, não é um pai, é o pai para o seu filho, viu? Parabéns. Ô, Pablo, uma pergunta que eu queria te fazer assim. Certo. Nós sabemos que a presença do pai, ela contribui inteiramente no desenvolvimento da criança, né? Só que assim, no teu ponto de vista, em que, o que é que o pai mais contribui no desenvolvimento de um filho? Mas o que é que tu fala assim, que tu olha e diz, caramba, todo mundo tinha que ter um pai por isso. Olha, eu acredito. ah, o fato de você chegar no fim do dia e poder chegar no final do dia e simplesmente receber o abraço do seu filho, né, na posição como pai, e você na posição como filho chegar ao final do dia esperando seu pai chegar do trabalho e receber um abraço dele. É um gesto simples, é um gesto aos olhos de muito banal. Só que na minha visão, esse simples abraço, esse simples sorriso no final do dia, ele vem não só para recarregar as energias ou recarregar todo aquele dia cansaço que a gente teve, mas pelo fato de que ali você tem um porquê. Você simplesmente tem um Motivo. porquê de que você precisa ser melhor como ser humano, de Todos você os dias. precisa ser melhor como pessoa, na posição de querer melhorar como filho, eu querer melhorar como filho, na posição de eu querer melhorar como pai, na posição de que eu querer melhorar como esposo, na posição de eu querer melhorar como amigo, como uma pessoa melhor no trabalho. Então, eu acredito que na posição dessa questão da paternidade, o fato de você chegar no final do dia vendo ali os amigos, vendo ali na infância os amigos junto com seus pais, no final do dia brincando de bola junto com a gente. Então, essa questão, por mais simples que seja, ou banal aos olhos de muitos, é o que pesa, é o que esse ponto bastante importante. Creio, penso dessa forma. Então, nessa posição, se você tem ali, na posição como eu chego do serviço, e abraço o meu filho, eu estou mostrando para ele que eu estou ali, que eu simplesmente estarei ali e que eu tenho um porquê, que ele é um porquê de me motivar, de fazer com que eu simplesmente melhore como pessoa. E por isso que, às vezes, nas postagens e também no meu dia a dia, eu agradeço muito ao meu filho. Tem apenas alguns meses de vida, mas eu agradeço pelo tanto que ele me ensina. Já Todos é, os teu, dias eu aprendo muito. já é um maior motivo, né? É uma motivação. Que bom. E o ser humano, ele vive à base de motivação. Realmente, o querer, só o querer, às vezes, na maioria das situações, por os dias serem árduos, como você falou, não é o suficiente. Ter um motivo maior sempre é bem melhor, sempre é mais instigante, é sempre mais motivante encarar o dia, os desafios, né? Com certeza. Nós, assim, eu fiz umas pesquisas. Uhum. E dentro das minhas pesquisas, eu vi o seguinte, eu até anotei aqui, que segundo a Associação Americana de Psicologia, as memórias de uma relação calorosa com o pai durante a infância, elas estão diretamente relacionadas com a capacidade para a criança enfrentar, para a criança, no caso, futuro adulto, enfrentar o estresse do dia a dia. Então, fica evidente que o pai, né, ele como depois que eu encontrei essa pesquisa, que eu vi que fica evidente que o papel do pai é fundamental
na saúde mental da criança. Mais do que a mãe, nas pesquisas eu encontrei isso, que mais do que a mãe, né, o posicionamento do pai, a influência do pai, ele é bem mais, acrescenta mais na saúde mental da criança. Aí foi feita uma entrevista com vários homens, várias pessoas, na verdade, né, pessoas que eram mais tendenciosas a serem impulsivas, estressadas, tinham a ver, não foram criadas pelos pais, foram criadas na ausência dos pais. Porque é justamente o que o pai, a imagem paterna, ela passa para as pessoas, para os filhos. É a segurança, é a firmeza, é a fortaleza, né? A mulher não, o lado materno, o instinto materno é doce, não que o pai não seja, né? Mas é até bom que cada um ocupe um determinado lugar em termos de sentimentos. E aí a mulher não, a mulher ela tem aquela doçura, a forma de saber ouvir e tal. Já o homem não. O homem ele é aquela figura paterna. E foi o que eu pesquisei. Sim, no teu ponto de vista, tu acha também que influencia muito na saúde mental do filho? A questão do pai? Eu vejo o seguinte, como eu não tive isso, o pai é tipo assim, vai, desbrava, vai, conquista, você é competente, você é confiante, você vai dar conta. A mãe é o seguinte, meu filho, cuidado, pense direitinho, nossa, meu filho machucar, meu filho vai estar com 50 anos, mas vai ser o meu bebezinho. Escuto muito Então, isso. Exatamente. Então é o seguinte, como eu não tive essa questão, vai, se quebrou a cara, eu tô com você, arrancou o tampão do dedo, eu tô com você, e eu tive muito lado tipo assim, você vai desbravar o mundo e você vai ficar aqui segurando a base, você vai ficar aqui tendo essa manutenção, de um modo geral, né? Mas é o seguinte, o pai, eu acredito piamente nessa questão, porque o filho, ele na hora da tomada de decisão, ou ele vai, tenta acertar, errou e corrige o erro e tenta acertar, ou ele não vai e não sabia o que poderia acontecer. Se ele iria acertar ou se iria errar e tentar corrigir o erro e tentar acertar novamente. Então, de duas uma. Você vai machucar, vai bater a poeira, levantar, cuidar dos arranhões, ou você não. Calma, meu filho, não vai agora não, tá tudo bem. Não estou dizendo que isso seja errado, mas mais do que certo, porque às vezes o homem, como ele é bastante impulsivo, como ele gosta de subir no pé de árvore, cair, quebrar o braço e ainda subir logo em seguida, não, mulher ela é mais na precaução, mais nos cuidados. Não estou dizendo que isso seja errado, longe de mim, que isso é mais do que certo, porque se não fosse a criação da minha mãe, talvez eu não seria o homem que eu sou hoje. Eu devo totalmente isso a ela, com certeza. Minha mãe é a minha maior inspiração. E eu acredito até, talvez, se eu tivesse a minha criação paterna, talvez eu não seria o homem que eu sou hoje, né? Talvez eu poderia ter uma índole, né? Uma personalidade um pouco diferenciada. Mas eu acredito que nesse quesito, sim, o que o Miguel, por exemplo, meu filho, ele vai ter o pai presente do lado dele, vai ter o pai na retaguarda, vai ter o pai ali adiante, na linha de frente. E eu acredito sim nessa pesquisa em relação a essa questão, porque se você demonstrar sempre a confiança, se você sempre demonstrar que a pessoa é capaz, que a pessoa pode ir além, que a pessoa pode conseguir, ela não vai ter o porquê de se tornar uma pessoa mais receosa, não vai se tornar uma pessoa mais restritiva, vamos assim dizer, ocasionando insegurança, ocasionando sempre medos, porque é isso que a gente está vendo, a nossa geração de pessoas que têm muito medo, de pessoas que sempre ficam na retaguarda, de pessoas que não procuram desempenhar aquilo que elas são capazes de desempenhar, no qual poderia contribuir para muitas outras coisas tão boas, né? Então, acredito piamente, sim, nessa questão que você falou, nessa pesquisa realizada, e é verdade, vamos assim dizer. Caramba, tá vendo que legal. É como eu te falei, né? Eu pesquisando esses assuntos, eu aprendo bastante. Meu Deus do céu. É muita coisa que soma.
que chega para somar, Demais. né? E essa troca de experiência, assim, principalmente conversando com o pai, vai me ajudar muito a lidar com os pais dos meus alunos. É, então, a outra questão que eu quero falar contigo é sobre a questão do homem que não tem vergonha de quando erra, escorrega, que é normal, dentro da criação do filho, ele estende a mão para a mulher, né? E diz assim: estamos juntos, vamos corrigir esse erro junto. Essa postura que o pai tem com a mãe, de quando erra, um ou outro erra e estende a mão para o outro, se alia e corrige, passa para o filho percebe isso. Eu também encontrei isso hoje nos meus estudos. O filho percebe isso se torna uma imensa grandeza para o filho. Ele vai crescer uma criança que não vai ter orgulho, que quando ele errar, ele vai lá, ele corrige, ele pede desculpa. Qual é o teu posicionamento diante disso? Assim, quando você já aconteceu, se tá em alguma situação, se aconteceu de você escorregar, que eu acredito que sim, é normal, e de repente você olhar para sua esposa, reconhecer isso, que às vezes também não é fácil de ser humano, não é? O ser humano às vezes tem dificuldade de reconhecer. Me conta aí, relata assim algo parecido. Ah, com certeza. Acho que o que mexe com o ego do ser humano é reconhecer que ele errou, né? É, E hoje, não vamos longe. Eu vou dar exemplo de antes, não, porque eu errei inúmeras vezes durante esses 6 para 7 meses na minha paternidade, né? E é o seguinte, hoje, o exemplo de hoje mesmo, o meu filho, ele está na transição, né, de começar a aprender, de começar a descobrir as coisas, e aprender a dizer não para ele está sendo um desafio muito grande, porque chegou o momento da gente começar a dizer a palavrinha não para não, determinadas situações. E isso. aí é o seguinte, eu me alterei, né? O exemplo de hoje eu me alterei e isso mexeu muito comigo. Por quê? Mostrou que em determinado aspecto, em determinado assunto, eu preciso melhorar. E aonde o que entrou o papel da minha esposa, onde ela entrou, fez corretamente o papel dela, né? Me orientando. E eu acredito em relação a isso que é fundamental porque se eu simplesmente permanecer no erro, se eu simplesmente permanecer nessa autoridade, né? Porque como é que eu vou ganhar o respeito do meu filho? Através da imposição, através da força bruta, que acredito que isso não seja o correto. E aí é onde justamente saber reconhecer que você precisa melhorar, porque é o seguinte, o aprendizado, a melhoria, ela é contínua, é diária. Hoje eu posso ser um pouco melhor do que ontem. Com Amanhã, certeza. pedindo muita sabedoria a Deus, eu posso ser melhor um pouquinho do que eu sou hoje. E esse aprendizado diário, porque como é em plena sintonia o papel do marido e da mulher, se você tirar um pouquinho da sintonia, desanda muito. E, inclusive, na grande maioria, em relação à criação dos filhos. Se eu quiser colocar a criação que eu tive, apenas ela na criação do meu filho, como é que vai ficar na questão da minha esposa? Querer ela colocar a criação que ela teve em relação à criação do meu filho. Se a gente não tiver um bom senso, se a gente não tiver um equilíbrio em relação a isso. E na minha posição como homem, não posso e não devo simplesmente prevalecer aquilo que eu acho que é o certo. E se eu ver que eu estou errado, não ver, porque naquele momento eu acredito que eu não vou estar conseguindo enxergar. Quem está do nosso lado é que vai enxergar, que no caso, a minha esposa. E sim, abrir e reconhecer, abrir o coração e pedir ajuda é mais do que certo. Eu acho que se torna uma obrigação na minha posição como esposo, na posição como pai, porque eu, a todo momento eu não vou conseguir acertar com meu filho. Às vezes eu vou errar tentando acertar, que é o que mais vai acontecer, justamente por ter tanta imaturidade ainda, por estar aprendendo na posição como pai, por estar descobrindo esse mundo novo. Exatamente. Achei muito lindo agora o que você falou, né? O melhor mesmo é abrir o coração e reconhecer o erro. Que bom. Eu concordo plenamente com você. Isso é verdade. E interessante que quando eu pesquisei, encontrei isso, embaixo tinha justamente nos comentários isso que você falou. Né? Tinha homens lá comentando. O homem gosta muito de ter sua postura, de não voltar atrás, de ter a sua dureza na fala, na palavra, mas
sempre tinha um que comentava no final. Mas o melhor mesmo é reconhecer, é pedir desculpa, é acertar. Até porque a gente erra tentando acertar, né? Mas faz parte Exatamente. da vida, faz parte E só, da vida só paterna. para finalizar essa questão, dói. Dói muito quando você tenta continuar naquela posição que está errada. Só por tentar alimentar o ego, ou só por tentar alimentar aquilo que você acha que é certo, dói, machuca. Machuca porque não só você sofre com isso, a sua companheira ou o seu companheiro, o seu filho, porque por mais que ele seja um bebê, por mais que ele seja pequeno, ele internaliza aquilo ali. Como o assunto é justamente na primeira infância, tudo que você fizer vai refletir no futuro, não só o lado positivo, principalmente o lado negativo, que é mais fácil de se adquirir, né? Para você sempre andar, sempre procurar na visão do que é certo, você tem mais energia, você gasta mais energia para andar e fazer aquilo que é certo do que aquilo que você acha que é errado. Aquilo que você acha que é errado é só um deslize e você já o comete. Então, para fazer o que é certo, você exige mais tempo, mais força, mais empenho, mais a dinâmica de um modo geral. Então, nessa questão aí, eu acredito sim que dói se você continuar e permanecer naquilo que você acha que é certo, sendo que é errado. Caramba, que legal, assim. Eu vou dizer uma coisa a você. São poucos, infelizmente, mas o intuito das nossas lives, o intuito da nossa página é justamente isso. Eu acredito que da sua página também. É aos poucos e tocando e transformando, né, com um toquezinho, o coração das pessoas, para que possam enxergar isso. Como o futuro dessas crianças, como as futuras famílias podem melhorar, podem ter assim um novo aspecto cada vez melhor se elas fizerem um terço do que você está fazendo, do que muitos pais que eu conheço faz, né? Uhum. Parabéns pelo teu posicionamento. Desde o início da conversa eu percebo assim que você é um homem muito centrado. E isso faz fluir muito bem o teu relacionamento, isso faz fluir muito bem a tua relação com o teu filho. Isso é inspirador. Eu quero que meu esposo esteja assistindo. Se você estiver, assista, por favor. Mas eu tenho certeza que ele vai ser um excelente pai também. A outra coisa sobre o que eu queria falar contigo é a questão agora, vamos partir um pouco do lado da mulher. Como é que o pai pode ajudar a mãe, né, a esposa, no caso, na fase do puerpério? Puerpério é o pós-parto, né? Pós-parto. Isso. Eu vou só citando alguns pontos aqui do que eu encontrei e você vai dizendo o que é que você faz, certo? Por Uhum. exemplo, um dos pontos é dividir as tarefas de casa, né? Porque depois que a criança nasce, as coisas, a vida continua. Continua tendo prato sujo, continua tendo roupa suja, continua casa para varrer, passar pano, banheiro para lavar. E aí, como é que o pai pode ajudar no pós-parto, a mãe, na divisão das tarefas de casa? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso é uma dor de cabeça gigantesca, porque, como eu falei, como é uma transição à paternidade, de você aprender o que é ser pai, você tem que aprender que a sua vida no trabalho, que os seus estudos, que a sua vida não parou e que, na verdade, acrescentou mais coisas e você tem que saber lidar com tudo isso. Meu Deus, Não, meu socorro! Deus mesmo. E aí, como você falou, aí tem a comida para fazer, tem a roupa para lavar, o carro que furou o pneu, que tem que trocar o óleo, aí Meu é o Deus. menino, aí é o menino chorando, é o menino com fome. E assim, para mim, por mais que eu acredito o seguinte, por mais que a gente seja humano, sempre vem um dia a mais para a gente se tornar mais humano ainda. Minha esposa, que eu tanto amo, ela Ai, que lindo. pensa o seguinte: não, ela cuida muito de mim. A minha esposa cuida muito de mim, ela tenta me privar ao máximo de muitas coisas em relação a isso, porque é um esforço, eu acho que é muito mais cansativo do que você ficar 10 horas malhando numa academia, para quem faz ou para quem luta, dança o dia inteiro. Então, esse assunto é muito mais cansativo. Então, como ela tenta me privar muito,
eu acredito que nada mais justo do que a gente tentar dividir essa atividade. Quando eu estou no meu trabalho, ela procura continuar cuidando do filho, fazer a comida, arrumar a casa e você vê, é uma inspiração para mim. É uma inspiração. Nossa, que mulher guerreira! Não, demais, com certeza. Então, todos os dias eu estou aprendendo sim com a minha esposa. É um exemplo a ser seguido de mulher, de força que ela me dá, que ela me transmite. Então, o fato é o seguinte: sim, eu acredito que é obrigação mesmo do homem dividir, porque você não ajuda nas obrigações, você é pai. Você não ajuda a cuidar do filho, você é pai. Então é o seguinte, se você ajudasse na criação do filho, que papel você está tendo? Qual que é o intuito? Nenhum. Intuito em relação ao quê? Qual que é o propósito? Se você simplesmente ajudar. Quem ajuda é a babá que a pessoa contrata para poder ficar com seu filho. Quem ajuda é a mulher que você chama para poder limpar a sua casa. Quem ajuda é quem te ajudou a levantar do chão ou ajudou a pegar suas malas, pegar sua sacola ali. Então, Verdade. na posição, sim, mais do que uma obrigação, é uma coisa que não precisa ser questionada. Inclusive, a gente fez agora recentemente a listinha da semana. Ai, que Cada dia massa! fazer. A gente tá tentando colocar isso em prática. Um Já tem umas 2 cronograma. semanas, Um cronograma. exatamente, um cronograma. Tal dia varre a casa, tal dia lava o banheiro, tal dia lava o quarto e assim por diante. Gente, pega a dica, viu? Pega a dica aí do paizão. Porque a gente faz a rotina do trabalho, faz os trabalhos pela internet também, faz os trabalhos no dia a dia nosso, tem a rotina de dentro de casa, tem a rotina nossa como filho, tem a nossa rotina como pai, nossa rotina como marido, nossa rotina fora daqui do trabalho também, fora, dentro do trabalho. E se a gente não fizer malabarismo, não vai dar conta não. E reforçando novamente, eu acho que mais do que você ajudar, você está na obrigação, na condição sim de fazer aquilo que é certo no puerpério. Eu acho que é o mínimo. É o mínimo, porque como minha esposa só emprestou a barriga para o Miguel nascer, porque ele é minha cara, Vamos puxar o saco, né? Vamos puxar. É mesmo, sua cara. E aí, eu acho que é o mínimo, na minha posição como marido, como companheiro, é fazer isso. É simplesmente estar do lado da minha esposa. Por mais que eu erre tentando acertar, por mais que eu sempre venha ainda cometer uns deslizes, que como nós estamos sujeitos a isso todos os dias, é a minha razão, é a minha vida. Ela e o meu filho Miguel são os maiores amores da minha vida. Oh, que coisa linda. É muito bom ver um pai inspirado, ver um pai assim, que realmente se entrega à família. Parabéns, mais uma vez, tu és um pai exemplar, viu? Tem muito que aprender ainda. Tem, mas já tá indo bem. Sobre dividir as tarefas do bebê, porque tem a divisão das tarefas de casa e tem as divisões da tarefa do bebê. Por exemplo, um exemplo que eu vi foi na hora de amamentar, né? Ou então, tipo, vamos falar da parte de colocar para dormir, né? Hoje você coloca ele para dormir, hoje você balança ele um pouquinho, hoje você vai dar uma voltinha com ele para ele tomar sol. Como é assim a tua divisão de tarefas do bebê? Na grande maioria, por conta do meu trabalho, a minha esposa fica nessa condição. Só que o fato que... Deixa eu tentar só a palavra certa. Desculpa, veio aqui na cabeça aqui agora. Antes de começar a live, cheguei do serviço, fui tirar a roupinha dele. Questão de tirar a fralda, ele fez cocô. Então... como é que diz? Eu até brinquei com a minha esposa. Ele era bonitinho o cocô do começo, agora não é mais não. Agora é feio. Meu Deus. Agora é feio. Então, assim, na posição, sim, de ajudar, de dar banho, porque ele toma banho comigo no chuveiro, o meu filho. Agora ele tá adorando tomar banho na bacia, né? Tá adorando. Principalmente aqui em Goiânia, que tá fazendo um calor gigantesco.
Ele tá tomando muito banho na bacia durante o dia, mas ele toma banho desde o 15º dia de vida, ele toma banho comigo no banheiro, no chuveiro. Legal, que massa. Tá, gostei Foi. dessa. Que bom. E, e aumentou muito o nosso vínculo. Até minha esposa fala que é um momento meu e dele. Ah, é, porque o momento da mãe com o filho é na amamentação, É na né? amamentação, é isso que ela fala, exatamente. Que massa, parabéns. É, vamos falar aqui também relacionado a essa fase do puerpério. Que é assim, quando chega uma criança nova, chega muitas pessoas dando palpites, né? Aí todo mundo Demais. dá palpite como você deve educar seu filho, como você deve fazer isso, fazer aquilo. Só que o que acontece? O pai e a mãe sentem a necessidade deles mesmos aprenderem sozinhos. Certo que um palpite ou outro é muito bom, né? Só que a mãe, nessa fase do pós-parto, ela fica com o emocional um pouco frágil, né? Fragilizado. Muito. E eu vi que é importante o papel do pai impor para as pessoas, pegar esse papel e dizer assim, olha, obrigado pelos conselhos, mas deixa que eu e minha esposa, nós vamos aprendendo juntos a como educar o nosso filho. E aí você vai livrar a mãe desse desconforto, porque já que ela fica nessa fase bem fragilizada, então você vai estar livrando ela de tomar esse posicionamento. Aí ela fica mais tranquila, você vai estar tranquilizando a sua esposa. Já aconteceu alguma situação assim dela ficar um pouco chateada, constrangida com alguma coisa assim, e você tomar a posição de dizer, não, eu cuidar aqui com minha esposa, eu entendo, eu vou fazer assim. Já aconteceu sim o fato de, no início da gestação, por ser tudo novo e dolorido também, né? Não só físico, mas o emocional também, dizerem aquela nítida frase: ah, o seu leite não é o suficiente para o neném. Então, aquilo ali chateou muito, magoou muito a minha esposa. Chegou ao ponto, sim, de praticamente não ter nada. Incrível, nosso emocional ele é fortíssimo, né? É. Então, chegou ao ponto de minha esposa não estar conseguindo e ser doloroso, se tornar bem dolorido aquele momento que era mágico, que era único entre ela e o Miguel. E aí, precisei, estando ao lado da minha esposa, dizendo que ela era capaz, que ela daria conta, de que seria fundamental, dando o mínimo que eu poderia fazer estando ao lado dela. E isso, aos poucos, foi normalizando e ela tendo condições de amamentar o nosso filho novamente. E assim, não no ponto de você ser soberbo ou arrogante demais, de excluir literalmente as pessoas, né? Mas o fato de que mostrar para a família que é bem-vindo os conselhos, mas a gente vai ter sabedoria para absorver aquilo que vai nos acrescentar, porém, deixando eles nos seus devidos lugares. Porque é o seguinte, deixou de existir o Pablo que era solteiro, o Pablo que era filho de fulano e de ciclano. Agora é o Pablo, pai de família, que é o Pablo, pai, Pablo esposo, e eu preciso nessa posição mostrar para o pessoal que eu não sou mais aquele menininho que todo mundo via antes de casar. Que aos olhos de muita gente ainda é uma criança, né? Aos olhos dos pais, aos olhos dos tios, dos demais familiares, a gente ainda é uma criança. Mas não, a gente tem que mostrar que a gente agora é um homem, que a gente tem Isso, uma família, a gente está à frente dessa família. E chegou isso. sim a acontecer isso, como eu estou te falando, mas graças a Deus tudo se resolveu. A família fica hoje, não é que deixou de dar palpite, né? Que ainda continua, mas de uma forma restritiva. E aqui a gente tem, nós temos duas pessoas, inclusive uma delas é a minha sogra, Márcia Freitas, e Gustavo é um pai de um ex-aluno meu, qual eu amo de paixão, pai de Arthur Henrique, e eles falam Prazer, justamente... Gustavo. Oi? Falei, prazer, Gustavo. Ah, sim. E eles falam justamente essa questão, que o pior de tudo é que vem da família esses pitacos, né? Sempre vem mais da família. Essas observações, esses pitacos. É verdade. E assim, a gente fica com cuidado de não querer magoar a outra pessoa e não querer magoar a família. Sendo que quando a gente dá muito espaço para esses pitacos, acaba que a gente fica magoado, né? Fica. Pois é, cansa essa de todo mundo achar que por ser o primeiro não sabe de nada. É verdade, que bom que minha sogra já está aí deixando claramente que
né? Eu e meu esposo vamos criar nosso filho sozinho. Olha aí, dona Márcia, tá vendo, né? Por favor, viu? Tô brincando, é um amor de pessoa, é uma mãe pra mim. Ajudar na amamentação também, né? Nessa fase do pós-parto. Como? Quando a mãe tá ali amamentando, você colocar uma garrafinha de água do lado, você fazer uma alimentação saudável para ela, levar um lanchinho, né? Pegar o filho para colocar ele para rotar. Você também faz isso? Sim. E, gente, Colocar. esse pai, ele é uma figura, viu? Ele é um exemplo, viu? Porque, meu Deus, é raro, Não, viu? eu tenho muito que aprender, eu tô te falando. E assim, tinha determinados momentos que a gente ficava ali 10, 15, 20 minutos para colocar o Miguel aqui para rotar, ou então aqui no antebraço, assim, com a cabecinha, dando os tapinhas nas costas para poder arrotar. Então, assim, com certeza, nessa posição de colocar para rotar, e mais do que você colocar para rotar, ou colocar uma garrafinha de água ali do lado, porque realmente dá muita sede para a gestante, porque o neném vai bebendo, vai sugando o leite ali, ela vai ficando desidratada. É você tentar fazer um ambiente confortável. É você na posição como companheiro, deixar o ninho seguro. É você fazer com que seja o lugarzinho mais seguro do mundo. Seja ali no sofá, ou seja com colchão no chão, ou na sua cama, ou alguma coisa assim do tipo. É fazer com que se sinta bem, se sinta confortável. É muito isso que eu procuro tentar aprender, é passar essa tranquilidade para minha esposa, essa paz para ela, essa segurança de que, mais do que o marido, ela tem um amigo do lado. E, consequentemente, transmitindo isso para o Miguel, já o quanto antes, já desde bebê. Claro, como eu estou te falando, todo dia é um aprendizado, todo dia é uma coisa nova, tem muito que aprender ainda, tenho muito que melhorar A vida é um temperamentos, a eterno postura. aprendizado, né? Com certeza, com certeza. A questão também de elevar a autoestima da mulher, porque nós sabemos, né, que com a chegada do pós-parto, a mulher ela fica muito tempo. Olá, boa noite, Rayana, tudo bem? Minha sogra colocou, prometo não interferir. Olha quem chegou, meu esposo. Esse Olá. comandante Chopa. Olha, amor, aprende aqui, tá bom? Fica aí de olho nas dicas do nosso Pablo. Minha sogra colocou, prometo não interferir. Mas é claro que eu vou pedir conselhos também. Acontece, a gente também às vezes se sentir confortável e pedir um Chega, conselho, né? chega Vou um pedir. determinado dia que você agradece quando a sogra fica com o neném, para você simplesmente descansar. Tá vendo? Tá vendo, né, sogrinha? Então, essa questão de levar autoestima, que a mulher não tem mais tempo para ajeitar cabelo, o tempo que ela tem que estar fazendo uma escova no cabelo, ela vai estar dando atenção ao filho, ela vai estar mais inchada, ela vai estar mais inchada, vai ter inchaço do pós-parto. As roupas são aquelas roupas mais despojadas, mais para ficar mais à vontade. Então, assim, o papel do homem na questão de elevar essa autoestima, como é que se posiciona? Olá, Agda. Jéssica. Eu acredito o seguinte, que você tem que ser simplesmente homem. Simplesmente homem. Homem com não só o H, mas a palavra inteira maiúscula. Porque a autoestima baixa, o corpo modifica, você adquire cicatrizes por conta de uma outra vida, você literalmente abre mão da sua vida em todos os aspectos para aquele momento, por conta de uma nova vida que é totalmente, em todos os aspectos dependente de você. Você escuta, eu estou feia, eu estou gorda, eu estou descabelada, eu sou isso, eu sou aquilo, mas simplesmente você tem que ser homem. Homem no sentido de mostrar para ela que, estando descabelada, estando sem maquiagem, estando sem o salto alto quando você a conheceu, ela ainda continua sendo a sua mulher. Continua sendo a pessoa que você ama, continua sendo a pessoa que você vai estar sempre junto com ela. E tentar demonstrar isso todas as vezes, sabe? A minha esposa, ela é um pouco, por conta da correria do dia a dia, eu escrevi uma cartinha esses dias para ela, né? Ah, que massa.
Que vocês não se Escrevi veem uma cartinha. muito. Vocês não se veem Escrevi uma muito. cartinha e deixei em cima da mesa para ela. Aí, por conta do Miguel, por conta da rotina de adaptação, um monte de coisa, ela foi ver no final do dia, depois que eu tinha chegado do serviço, e joguei umas indiretas para ele lá na mesa. Ei! Oh, meu Mas Deus. não assim, mas não no intuito de querer mostrar para ela isso ou aquilo, mas simplesmente para mostrar para ela que, além daquilo que está acontecendo, antes dela ser a mãe do Miguel, ela é minha esposa. Para sempre mostrar para ela que ela sempre vai ser a minha esposa. Quando a gente estiver ali lado a lado na velhice, nossos filhos já vão ter voado, os nossos netos já estão seguindo seus caminhos, e só vai sobrar eu e ela, um do lado do outro. Mostrar isso para ela o quanto antes, entendeu? Que lindo, menino! Você vai inspirar muitos pais hoje, eu tenho certeza, e muitas mães também. Tem muito ainda. Tem, mas vamos lá, vamos ver aqui os comentários, pra gente também acompanhar aqui o pessoal. Rayana falou que passou muito por isso, eu acho, essa questão de não ter tempo para si, né? Mas é isso aí, Rayana. Aos poucos a gente vai conseguindo encaixar. Só o fato da mulher saber, né, que ela tem hoje essas marcas no corpo, como você falou. Achei muito importante essa parte da sua fala. Para dar outra vida. Eu tenho uma cicatriz por conta de outra vida que eu gerei. Caramba, isso supera qualquer desmotivação, supera qualquer cabelo desarrumado, sobrancelha sem fazer, sem maquiagem, supera qualquer coisa. Isso é verdade. Qualquer coisa. Boa noite, Marcele. Tudo bem? Nossa seguidora fidelíssima, sempre está presente em todas as lives. Oh, coisa boa. Olha, tem um parabéns aí para você, de Rayana, pela tua postura de pai, de homem, de esposo. A página Grávidas Online tá super encantada contigo, Vicente. Super encantada. Eita, Eita, isso é fatal. Precisamos de muito apoio. Precisamos ouvir que estamos lindas com o bebê no colo. É verdade. Eu acho tão lindo. Para falar a verdade, eu acho linda a mulher gestante. A coisa é dos seres mais lindos que eu acho. É uma mulher gestante com aquele barrigão. E o mais lindo ainda que eu acho, por incrível que pareça, é a mãe já nos primeiros dias do filho, com aquelas fotos deles bem novinho. E a mãe, né, com aquele semblante de mãe já. Antes era a mãe gerando, agora é a mãe sentindo o filho. Eu acho lindo. É muito lindo. É uma coisa assim que foge dos padrões da sociedade, que você tem que ser uma mãe linda, maravilhosa, maquiada, cabelo arrumado, corpão. Porque eu já ganhei neném, já estou magra de novo. Não, gente, isso é o que a sociedade impõe, né? Na maioria das vezes. Exatamente, é uma das coisas que eu mais... Pode falar, desculpa. Não, ter uma pergunta aqui para você. Queria saber de vocês, quando o filho faz birra, que não aceita o não. A tapinha no bumbum é correto? Fale um pouquinho, depois eu falo. Pode falar. Nossa. Vai de acordo com cada época, né? Se fosse na década de 80, era um tapinha, não, era um pedaço de pau, né? É verdade. Desse jeito. Se for... Quando os nossos pais eram crianças, o pé de amora ficava completamente ali sem os negocinhos de dar tanto que ele apanhava. Mas eu acredito o seguinte, que na posição, eu nunca precisei... Isso é que minha mãe fala, desde a minha infância, que nunca precisei levar um tapa por conta de má disciplina, coisas do tipo. E eu tenho essa mesma linha de segmento. Se possível for, continuar educando o Miguel sem precisar levantar a mão. Posso ser que esteja errado aos olhos de muitos especialistas da atualidade. Mas se preciso for, devo ou não devo, né, dar um tapinha no bumbum, como o rapaz deixou bem colocado aí. Na minha posição, no meu Pablo, né, eu não estou aqui na posição de dizer que é o correto, ou que é o certo, ou que é via de regra. Mas se preciso for, aquilo que for moderado, ele vai ajudar a disciplinar sim. Como as palavras positivas, o saber colocar o não.
E eu acredito que também na hora certa de você colocá-lo de castigo, na hora certa de você dar aquele tapinha do mumu, para mostrar que aquilo não é o correto. Respondendo à pergunta do Gustavo, né? Esse é o meu ponto de vista, esse é o meu pensamento. Já estamos aí liberando 7 meses e isso nunca foi preciso, se Deus quiser, nunca vai ser preciso, porque é fundamental a questão do diálogo, né? Posso estar errado aos olhos de muitos, sim, com certeza, mas quando não ouvir ou não saber colocar em prática aquele não, será que deve ser o certo? Será que não deve ser o certo? Essa questão, ela deixa muitos, na grande maioria de nós, aí sem saber o que fazer, né? Parabéns, tem mais outro parabéns aqui para você. Amo suas lives falando sobre a mulher grávida e após a gravidez. Que bom, parabéns, você é um paizão, Pablo. Essa foi Marcele. Assim, então, só concluindo, só para fazer a correlação com o que você falou. Inclusive, a Senaf Kids está se aproximando e o tema que eu vou falar, que eu vou abordar, vou dar uma palestra sobre a resistência ao não versus consolo digital. Esse vai ser o meu tema. E eu venho pesquisando bastante, eu venho estudando bastante e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida. Então, quem ainda não fez a inscrição, corre lá aqui na bio da página da Escolinha, clica lá e faz sua inscrição. Nome, e-mail e o número do contato, ok? Número do WhatsApp. Você já fez sua inscrição, Pablo? Com certeza, vamos estar presentes em todas as lives e vou assistir a sua, com certeza. Parabéns! Fazer a inscrição aí na Senap Kids, que vai ser sucesso. Esses temas vão ser abordados lá mais profundamente ainda. Então, só concluindo, né, porque eu lembrei da Senap Kids na hora assim do tema que eu vou falar. O importante, antes de dar aquela palmadinha, quase que me sai, é ensinar o filho. Ele se frustra com o não. Então, você tem que ensinar seu filho a lidar com a frustração do não. Né? Como? Como você vai fazer isso? Ele tem sim que, por momentos, chorar, sentir a frustração do não. Ele tem sim que sentir que o não tem que ser bem-vindo também na vida. Até porque, Pablo, na nossa vida, quando a gente leva um não quando adulto, a gente tem que aprender a lidar com o não, né? Quando você vai para uma entrevista de emprego que você leva um não, eu não vou precisar do seu serviço. Aí, se você fosse descontar na pessoa que está te entrevistando, você ia bater nela, você ia gritar com ela, você ia chorar? Jamais, né? Você ia aprender com aquele não. Não, eu errei em alguma coisa, eu tenho que melhorar para na próxima entrevista ser melhor. Então, o não, ele é necessário para a criança, ele é muito bem-vindo. O não, ele vai ensinar. Os nãos, eles ensinam mais do que o sim, não é verdade? Muito mais. Então, sobre a palmadinha, eu acho correto. Você não vai espancar seu filho. Você não vai espancar. Mas, às vezes, o filho sentiu o peso da situação que ele gerou. Não é um peso, nem um tapa que vai deixar marcas, sequelas, pelo amor de Deus. Mas, assim, uma paladinha de leve no bumbum, só para a criança sentir a pressão do momento. É bom porque antes dela fazer algo novamente, ela vai pensar 2 vezes. Ou então ela vai te consultar com o olhar. Porque a criança, ela te consulta. Quando ela sabe que vai fazer uma coisa errada, ela te consulta com o olhar. Que é para ver se você está olhando, que é para ver a tua expressão, né? Então, assim, nada demais em dar uma palmadinha. Que isso não seja uma regra, tá? Que isso seja uma grande exceção. Deixando claro, que seja uma grande exceção, tá certo? Porque, assim, você se impor como pai, você se impor como mãe, quem manda é você, quem tem o controle da situação é você. Então, tenha mais paciência em tolerar o choro do não, em tolerar a frustração dele do não, da birra. Saiba controlar, chegue por trás da criança, fale no ouvido, calma, vá sempre mantendo o controle da criança por trás, vá trazendo ela para você. Quando ela sentir o seu calor, ela vai se entregar e vai ficar resolvido. Nem muitas vezes vai precisar da palmadinha, tá certo? Essa e a gente vê muito. Perfeita essa dica sua. E a gente vê muito isso, os pais que se cansam pelo choro, se cansam pela birra, e logo, porque falou não, a criança começa a dar birra, chorar, e logo se entrega e deixa fazer aquilo que deseja. Isso. Aqui nós temos Tamara.
Tamara deixou uma observação. Eu tenho um bebê de 2 anos. Só basta eu dar um grito que ele para na hora. Será que é certo eu fazer isso? Olha, Tamara, o grito também serve para a regra da palmadinha. Quase que não sai essa palavra, meu Deus. A questão é a seguinte. Deixa que eu grito como uma exceção também. Imagina que eu sou professora. Imagina se toda a situação ficar gritando. Os alunos, quando eu usar realmente o grito ao meu favor, quando eu precisar aumentar o volume da minha voz para que eu alcance o outro, eles não vão dar importância, porque é uma coisa natural, acontece sempre, né? Então, Sim. assim, se teu filho está fazendo uma coisa de errado, antes de gritar, chega junto, fala, se abaixa, certo? Vai anivelar o teu olhar no olhar da criança, olha no olho dela. Muitas vezes também pressiona, coloca a mão no ombro dela, dando aquela leve pressionada para ela sentir o peso da conversa e diz: eu não quero isso, não. Sempre finalizar a tua fala, o teu pedido com um não, né? Então, assim, olha, não gostei disso, não. Eu não quero que você faça isso, não. Então, ela vai sentir o peso da situação, da tua expressão. A criança, mais do que entende do que tu fala, ela lê tua expressão facial. Então, isso é muito bom. Deixa o grito também como uma exceção e não como uma regra, certo? Até porque eu participei de uma palestra onde eu vi assim, o grito, ele não aproxima, o grito, ele distancia cada vez mais, né? E começa uma competição de quem grita mais, de quem fala mais alto, e no final das contas nada se resolve, só desavenças. O não nós já temos, vamos buscar o sim. Segundo minha sogra, olá, Argentina, saludos de Argentina. Argentina, boa noite, Pablo. Nós temos pessoas aqui da Argentina. Tô vendo. Que fantástico! A gratidão aqui de Gustavo, obrigado, Pablo, tia Samara. Tamara também agradece. Que bom. Um oi aí para Cristiane. Oi, Cristiane. Olá, Cristiane. Então é isso. Eu espero que a nossa live tenha acrescentado bastante, né? Para deixar amarradinho o tema de hoje, nós vimos o quanto é importante a presença do pai na vida da criança, porque isso vai refletir futuramente na vida adulta, né? Adulta. Mas nós sabemos, Pablo, só para a gente encerrar, que tem mães solos, né? Que tem mães que não criam com o pai, não tem a criação do filho com o pai. Qual é a mensagem que você deixa para essas mães, Pablo? Que a cobrança que elas têm sobre os seus ombros são milhares de vezes maiores do que a mãe e o pai lado a lado na criação dos filhos. E que aos olhos das crianças, para com elas, é de super-heroínas. Como eu te falei, eu tive somente a minha mãe, né, na minha criação como pessoa, e simplesmente era o lugar mais seguro do mundo para mim. Podia segurar na mão dela e poderia o mundo cair, mas eu seria salvo porque ela estaria ali por cima para me defender. Que essas mães... Nós só temos, Pablo, rapidinho, nós só temos 1 minuto e 52 segundos restantes. Então, que antes de Pablo finalizar rapidinho, mostrem a live para os esposos de vocês, seguidoras. O papai não pode assistir, não. Mostra essa live, ela vai ficar salva aqui. Mostre para os papais, tá? Então, deixa eu me despedir. Você é quem vai encerrar. Encerra aí, Pablo. Tá certo, mamães, que nessa maternidade solo, nessa maternidade na criação dos filhos sozinhos, que Deus abençoe muito vocês e que vocês continuem, sabe, sendo um pouquinho da demonstração do que é o amor de Deus para conosco. Porque eu acredito que aquilo que se assemelha ao amor de Deus, que é único com todos nós, é o amor de mãe. Que eu acredito que superem muito o amor do pai com o seu filho. Principalmente para vocês que fazem isso com o peso do mundo nas costas e dão todo o exemplo e todo o amor para os seus filhos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que vocês continuem sendo esse espelho para os seus filhos. Porque o que vocês fazem por eles, com certeza lhes tornarão grandes homens e grandes mulheres. Eu acho que só tem a agradecer o exemplo que vocês nos são, com certeza. Parabéns, Pablo. Por favor, tira um print da nossa tela aí, porque eu estou no iPad e eu estou ainda aprendendo a mexer. Tira um print da nossa tela. Obrigada, pessoal. Que bom que vocês amaram. Façam sua inscrição.
aí na bio, no www.senafkids.com.br. Kids, tem aí no bio, na bio, tá? Faz a inscrição. Tem sim. Pablo, obrigada. Que Deus te abençoe imensamente. Que teu filho tenha muita saúde e te traga muito orgulho e sucesso. Beijão, Deus Pablo. abençoe. Tudo de bom, viu? Com Deus. Tchau. Tchau.